Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, Pai amado, nos achegamos diante de Ti neste momento, trazendo dentro dos nossos corações toda a alegria, todo o reconhecimento da Sua majestade, da Sua potestade. Tu és o Pai Celestial, Tu és aquele que mantém toda a vida, Tu és aquele que nos escolheu desde muito antes da fundação deste mundo. Tu és aquele que criou um pacto neste novo tempo através do nosso Senhor Jesus Cristo, nos possibilitando a possibilidade de salvação. Tu és aquele, Pai amado, que prepara o caminho para que todos os seus filhos possam se adentrar neste reino maravilhoso que é a promessa futura para cada um de nós. Pai, neste momento aqui também trazemos dentro dos nossos corações toda a alegria em podermos estar participando deste ofício divino de palavra. A alegria em saber que o Espírito Santo está no meio de nós, este Espírito da verdade, este Espírito que nos prepara por aquilo que ainda está por vir. Pai, agradecemos por todo o seu amor, agradecemos por toda a sua graça, por toda a sua obra. Neste momento também queremos nos achegar a Ti, Pai, para colocar os nossos rogos, para, Pai amado, que possamos colocar em oração por aqueles nossos irmãos que sofrem. Muitos dos seus filhos, Pai amado, dos nossos irmãos, têm sofrido ao redor de todo este mundo, por diversas situações mundanas. Muitos, Pai amado, sofrem também pelo afastamento de Ti. Pai, permita-nos que através do nosso amor, através de nossas orações, através de nossas ações, nós, Pai amado, possamos nos achegar diante destes que sofrem e que também possamos oferecer a estes, Pai amado, a esperança, oferecer a eles, Pai amado, o conhecimento através do Espírito Santo, do ativar do Espírito Santo, oferecer a estes, Pai amado, a possibilidade de vivenciar o Evangelho, a possibilidade para que eles também possam crescer em Cristo, possam também, Pai amado, reconhecer tudo aquilo que é feito para todos estes. Pai, neste momento também pedimos a Ti, coloque a Sua mão de bênção, Pai amado, sobre essa atividade que aqui estará acontecendo. Abençoe, Pai amado, a transmissão, para que as almas ao redor de todo este Brasil que estarão recebendo esta palavra, também, Pai amado, possam ter ali a proteção necessária. Possam, Pai amado, ter os seus anjos ali também abençoando, para que nem o espírito humano, nada humano, possa atrapalhar este momento. Rogamos a Ti, Pai, abençoe os servos a qual o Senhor deseja utilizar neste ofício divino de palavra. Abençoe-os e proteja-os. Permitam que de suas bocas saiam somente palavras vindas através do Espírito Santo. Tudo isso, Pai, nós Te rogamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra que nós temos para este ofício divino de hoje está na carta do apóstolo Paulo para Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor até aqui. Amados irmãos, irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais esta palavra pastoral. Amados, a palavra que nós temos para hoje aqui na carta de Efésios, ela é uma palavra que certamente
fará com que nós pensemos de uma forma muito diferente. Esta carta, logo no comecinho, Paulo dá ali tudo aquilo que é o mais importante que vem ao longo desta carta de Efésios. Quando nós olhamos esta mensagem que aqui diz, né? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aqui nós podemos pensar, puxa, o que é uma bênção espiritual? Quais são as bênçãos espirituais? Quem forneceu essas bênçãos espirituais? Em que lugar nós buscamos essas bênçãos espirituais? Muitas perguntas podem vir para nós neste momento quando nós lemos aqui esta passagem. Primeiro, é importante nós entendermos o significado daquilo que é espiritual. Espiritual é aquilo que é invisível, é de imenso poder, mas aquilo que é invisível perante os nossos olhos. Quando nós pensamos nesta palavra de hoje, é importante nós reconhecermos que os nossos 5 sentidos, olhos, ouvido, visão, tato, olfato, paladar, nada disso consegue atingir o que é uma bênção espiritual. Para que nós possamos entender o que é uma bênção espiritual, é necessário que nós trabalhemos com a nossa fé. É somente através da fé que nós temos a possibilidade de vivenciar o que é uma bênção material. Neste ofício divino, no terceiro ofício divino, aqui trataremos das bênçãos espirituais. Nós viemos nos 2 primeiros ofícios divinos deste mês de setembro, falando sobre a oração do Pai Nosso, a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para que pudéssemos falar com o Pai. E agora, neste terceiro domingo, falamos das bênçãos espirituais, porque é através da bênção espiritual que nós temos a possibilidade de uma comunicação um pouco mais profunda com Deus. Uma comunicação mais profunda, nós podemos também hoje pensar nas nossas vidas materiais, né? Às vezes nós conhecemos alguém, entramos num novo trabalho, e aí nós começamos um relacionamento. Esse relacionamento inicial normalmente é muito superficial. Temos vários interesses, atrações, que faz com que nós comecemos esses relacionamentos. Mas para que seja um relacionamento duradouro, seja na vida afetiva, seja na vida profissional, é necessário nós aprofundarmos, conhecer um pouco mais a pessoa, conhecer um pouco mais a organização, a fábrica onde nós trabalhamos. E quanto mais nós nos aprofundamos nesses conhecimentos, mais duradouro é o nosso relacionamento. E quando nós falamos de Deus, é muito mais profundo. E como que nós podemos nos aprofundar no relacionamento com Deus? Conhecendo um pouco mais a Deus, conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo o ativar do Espírito Santo. Quanto mais nós buscamos estarmos dentro do Evangelho, estar dentro do corpo de Jesus, quanto mais nós buscamos isso, mais nós nos aprofundamos e mais nós estamos tendo a possibilidade de conhecer a Deus. Nesta carta que o apóstolo Paulo aqui escreve em Efésios, ele retrata uma situação de que a congregação de Efésios que ali estava, era uma congregação de diferentes povos, tinha diferentes culturas ali, pessoas de diferentes línguas, pessoas de diferentes classes sociais, pessoas também com a saúde boa ou com a saúde instável, pessoas ricas, pessoas pobres, diversos tipos de pessoas tinhas ali nessa congregação em Efésio. Mas o que o apóstolo Paulo começa a sua carta aqui descrevendo? Por que ele menciona essa diversidade de pessoas que ali estava? Com um único propósito: a bênção espiritual. A bênção espiritual é algo que não tem nada a ver com a nossa vida material. Por isso que a palavra espiritual é algo invisível. As pessoas normalmente tendem a analisar uma bênção ou tendem a levar uma bênção no sentido material, no sentido terreno. Quando nós pensamos na palavra lá em Deuteronômio ou em Êxodos ali, quando fala que
Moisés, ali levando o povo do Egito, um pouco antes de entrar na terra prometida, ali ele mandou 12 espiões ali para poder entrar e para poder olhar aquele lugar. O que eles viram ali? Eles viram uma terra fértil. E o que Deus prometeu para eles ali? Que se eles fizessem a vontade de Deus, seria dado para eles uma terra boa, uma terra fértil, seria dado chuva em abundância, todas as condições materiais seria dado para aquele povo, para que aquela terra ali pudesse prosperar e ser uma terra maravilhosa. Mas era necessário que eles fizessem a vontade de Deus. A Bíblia relata também que eles foram desobedientes à vontade de Deus, e essa desobediência levou aquele povo a situações não agradáveis. Hoje, nós aqui estamos ouvindo esta carta em Efésios para colocar em nós um sentimento completamente diferente. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, nós não estamos mais debaixo de que nós fazíamos um sacrifício material através de um animal para que nós pudéssemos ter uma boa parte com Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo veio, Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir desse momento tudo se transformou em algo diferente. Quando nós pensamos que um recém-nascido na fé, aquele que acabou de ser batizado com água e com o Espírito Santo, este que acabou de entrar, ele é tão rico espiritualmente quanto aquele que já é um idoso na fé. Nós temos um pensamento às vezes um pouco diferente com relação a bênçãos espirituais. Às vezes, por um desconhecimento daquilo que de fato é uma bênção espiritual, do que significa uma bênção espiritual, nós às vezes cometemos alguns erros. Às vezes participamos de alguma coisa que estava muito gostosa, vamos num ofício divino que estava maravilhoso, ouvimos uma palavra, fizemos uma atividade diferente e às vezes nós falamos: nossa, que bênção maravilhosa nós recebemos hoje. É um erro nós pensarmos dessa forma, porque as bênçãos que nós recebemos, nós não recebemos pelas nossas atividades, não é pelo nosso mérito ou porque nós fazemos alguma coisa que nós recebemos uma bênção diferente. Porque se assim fosse, nós poderíamos pensar: nossa, tem pessoas que são ricas de bênçãos espirituais e são pessoas que são pobres de bênçãos espirituais. Não é dessa forma. Nós recebemos todos, a partir do momento que nós nos confessamos que cremos em Jesus Cristo, que cremos na atividade hoje do Espírito Santo, cremos que Jesus Cristo morreu por nós. Quando nós fazemos isso, nós recebemos as bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais é doada a todos, da mesma quantidade. Ninguém recebe mais uma bênção do que outra bênção. Todos recebem bênçãos de igual maneira. E este é o intuito que aqui o apóstolo Paulo começa a falar para aquele povo daquela época, que eles todos tinham as mesmas bênçãos. Hoje, passando para nós hoje no tempo em que vivemos, a palavra é da mesma forma. Cada um de nós hoje que recebemos Cristo em nossos corações, que conseguimos enxergar através da nossa fé, o espiritual, o ativar do Espírito Santo, todos nós recebemos as mesmas bênçãos. Aqui, na carta de Efésios, Paulo começa a falar dessas bênçãos, do que significa essas bênçãos, e ele enumera várias bênçãos. Nós podemos ver ao longo da Sagrada Escritura, certamente, muitos outros tipos de bênçãos que nós recebemos, todos nós recebemos. Uma das bênçãos que o apóstolo Paulo menciona aqui para nós é a vontade divina, fazer a vontade divina. E uma outra bênção que ele fala é com relação à nossa eleição. Muitas vezes nós podemos pensar: puxa, eu escolhi estar com Deus, eu escolhi fazer parte da Igreja de Cristo. Quando nós pensamos assim, nós estamos cometendo um erro, porque na verdade nós não escolhemos nada.
Quem nos escolheu foi o amado Deus. E a palavra que Paulo diz é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Muito antes da fundação do mundo, Deus já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Deus sabia de todos os nossos atos, aquilo que nós faríamos, aquilo que nós fizemos no passado, aquilo que nós estamos fazendo hoje. Esta é uma eleição. Isso é uma bênção divina. Quando nós entendemos essa bênção divina, que é a nossa eleição, isso já começa a fazer parte de nós, para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais no nosso relacionamento com Deus. Bênção divina da eleição aprofunda o nosso relacionamento com Deus, faz com que nós reconhecemos, Deus jamais nos esqueceu. Não é porque passamos por alguma situação material que Deus nos esqueceu. Deus não nos prometeu nenhuma riqueza material. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo ainda fala: se você tem riqueza material, use a sua riqueza material para o bem. Use para que cresça a sua glória, para que você seja algo bom para a sua glória eterna, para a sua alma. Quando nós pensamos nesta eleição, isso serve para nós como um amparo. É uma bênção Deus ter nos escolhido. Ele olhou para nós e falou: você vai fazer parte do meu povo, você foi escolhido por mim, você faz parte da filiação divina. Deus nos escolheu como filhos. Olha o poder desta bênção divina. Uma família que tem 10 filhos, hoje em dia já é muito difícil, mas todos os filhos eram iguais perante os pais. Um não era mais filho do que o outro filho. Quando nós pensamos nesta eleição divina, serve para nós também, para que nós possamos olhar: eu não sou melhor do que o meu irmão, ele é tanto filho de Deus quanto eu sou filho de Deus. E por ser filhos de Deus, nós temos que levar o nosso amor. Olha como nós podemos crescer na fé, crescer em Cristo, reconhecendo um pouquinho desta filiação divina. No capítulo ali 14, fala da revelação da vontade divina, né? Que Deus nos revelou o propósito da nossa eleição. Quando nós lemos aqui o capítulo 4, né, ele fala que também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Qual o propósito que Deus nos escolheu? Deus nos escolheu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Às vezes nós podemos pensar que, puxa, Deus nos deu a possibilidade da vida eterna. Deus dá para nós os dons espirituais, as bênçãos espirituais, para que nós possamos viver com Ele eternamente. Mas não é só para isso. Paulo aqui já alertava aqueles que ali estavam também, para que aqueles santos pudessem crescer espiritualmente, para que eles pudessem crescer em Cristo. Quanto mais nós nos aprofundamos em Cristo, quanto mais nós buscamos a Cristo, mais nós nos aprofundamos em Cristo, mais nós crescemos, mais nós buscamos ser iguais a Ele, mais nós buscamos ser tão perfeitos quanto Cristo foi. Uma outra bênção também espiritual é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pensarmos que Cristo morreu por nossa causa, por minha causa, por vocês que estão nos lares, por vocês que estão aqui na comunidade, Cristo morreu por cada um de nós, independentemente daquilo que nós fizemos, independentemente do sentimento de remissão dos pecados que nós temos no nosso coração. Cristo morreu por cada um de nós. E o que significa esta morte de Cristo? A bênção espiritual que está contida na morte de Cristo é algo para nós maravilhoso. Se não fosse esta bênção, não haveria a possibilidade de salvação. A possibilidade de salvação para as nossas almas, a possibilidade de nós podermos adentrar neste reino que está sendo preparado, este reino celestial, só é possível através do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. Cristo não morreu só por mim, só por você.
Cristo morreu por todos aqueles que foram eleitos por Deus, mesmo antes da fundação do mundo. Às vezes, esse relacionamento com Cristo, com esse sacrifício de Cristo, às vezes fica muito na superficialidade. É como aquele relacionamento que começa. Cristo morreu por nós, mas às vezes não tem um entendimento profundo. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele fala no começo da carta que muitas vezes nós não temos o discernimento, o entendimento, para entender a possessão de coisas que está contido em Cristo Jesus. Paulo fala também aqui quantas coisas nós recebemos em Cristo Jesus, mas pela nossa ignorância, pela nossa falta de querer se aprofundar um pouco mais em Cristo Jesus, nós não entendemos esse sacrifício de Jesus. Nós não desfrutamos deste sacrifício de Jesus. Quanto mais nós buscamos entender, mais nós desfrutamos. A palavra se torna para nós, a cada ofício divino, mais suave. A necessidade de ir a um ofício divino, de buscar ali o perdão dos pecados, também é um reconhecimento, é uma forma de gratidão que nós temos para Deus por essas bênçãos espirituais que Ele dá para cada um de nós. Como que nós retribuímos essas bênçãos que nós recebemos? Através da nossa gratidão, através da nossa expressão de amor, de gratidão. E a gratidão não é só nossa, a gratidão são de todos. Quando nós estamos em comunhão, em conjunto, com outros irmãos, com outras irmãs, com outros servos, festejando esta palavra, este reconhecimento, essa possessão de coisas que está contidas nessas bênçãos espirituais. Quando nós juntos desfrutamos disso, reconhecemos isso, um ajuda o outro a crescer espiritualmente. Um ajuda o outro a enxergar espiritualmente aquilo que está em frente de cada um de nós. O nosso apóstolo maior dá para nós também a possibilidade, de nós possamos reconhecer que esta filiação divina que nós temos, que hoje nós recebemos através do batismo com água e do batismo com o Espírito Santo, e aqui o apóstolo maior fala, e o apóstolo Paulo também fala, sobre o penhor da herança, que o Espírito Santo hoje é o penhor da nossa herança. Às vezes é difícil entender o que é este Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O penhor é aquele que já hoje, ele nos antecipa um pouquinho da nossa herança que nós vamos receber no futuro. Como filiação, como filhos de Deus, nós também temos parte na herança de Deus, temos parte na herança de Cristo, e é o Espírito Santo hoje que mostra para nós um pouquinho daquilo que nós iremos receber no futuro. O Espírito Santo é aquele hoje que nos garante a nossa herança, aquilo que nós receberemos. Uma outra bênção também que nós podemos ver hoje é a bênção do poder do Espírito Santo. Este poder do Espírito Santo é uma bênção maravilhosa que nós temos hoje. Quando nós ouvimos falar, mesmo na oração inicial, que o Espírito Santo ative, que o Espírito Santo esteja no meio de nós, quando nós celebramos a Santa Ceia nas comunidades, em nome do Espírito Santo, que o corpo e o sangue de Cristo é dado por nós clamamos por isso, rogamos por isso, ansiamos este momento de festejar a Santa Ceia, esta comunhão. Ali está o poder do Espírito Santo. Isso é uma bênção divina. Nós temos que reconhecer essas bênçãos divinas. Este poder do Espírito Santo, quando nós lemos na Sagrada Escritura, mesmo aqui em Efésios, o apóstolo Paulo fala que através do Espírito Santo que Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte através do ativar do Espírito Santo. Cristo ascendeu ao céu, sentou à direita de Deus em toda a sua glória, pelo poder do Espírito Santo. Olha que bênção maravilhosa Deus coloca para cada um de nós, para que possamos reconhecer. E o apóstolo pergunta para nós, o que nós podemos, ou como nós podemos expressar,
esses agradecimentos que nós temos a Deus por essas bênçãos espirituais. Novamente, nós aqui falamos, o nosso agradecimento não é por palavras, não é por palavras ditas pela nossa boca, mas é pelo sentimento que está no nosso coração. De novo, aquilo que é espiritual, aquilo que é invisível, não é ouvindo da palavra, da voz de alguém, não é sentindo se está quente ou se está frio aquilo que a pessoa está falando, não, é algo muito profundo, é algo que vem do coração, é um agradecimento de coração, por tudo aquilo que Deus fez por cada um de nós, porque Ele faz por cada um de nós, porque Ele fará por cada um de nós. O apóstolo Paulo coloca uma passagem também que diz assim: o sol veio para todos, para ricos, para pobres. A chuva vem para todos, para justos, para injustos. Mas uma coisa é garantida: a desobediência não faz parte de receber as bênçãos espirituais. Olha a diferença que nós temos aqui com o agradecimento. O agradecer, o valorizar essa bênção espiritual, nos faz com que tenhamos proximidade de Deus, faz com que nós ansiamos estar com Deus, faz com que nós ansiamos vir este reino de Deus e participar deste reino de Deus. Hoje temos a certeza de que a bênção espiritual se aprofunda o nosso relacionamento com Deus, é a mensagem que cada um de nós aqui pode receber neste ofício divino, pode praticar após este ofício divino, pode reconhecer que essa palavra que o apóstolo Paulo colocou aqui para Efésios, hoje para nós é muito importante, é uma palavra que transformará certamente as nossas vidas. A bênção espiritual ajuda o nosso fortalecimento com Deus. Deus nos escolheu, nos ensinou e nos renova a cada momento. Também aprendemos que nós o amamos a Deus, a Cristo, amamos o Espírito Santo, nós seguimos a Cristo e queremos, com este seguimento, queremos conhecer cada vez mais a Cristo, queremos nos transformar cada vez mais parecidos, mais semelhantes a Cristo. Amém. Está aqui hoje me acompanhando nesta palavra, neste ofício divino, o nosso querido pastor Felipe, e eu gostaria que também ele pudesse colocar um pouco daquilo que tem em seu coração. Se o coro, por favor, tiver um hino. Bom, amados irmãos, este ofício divino que temos hoje é um ofício divino prévio ao ofício divino de agradecimento. E as bênçãos têm uma íntima comunhão com o agradecimento. As bênçãos são motivos enormes, mas não um agradecimento material, como disse o pastor Marcos. As bênçãos espirituais que nos aproximam o nosso relacionamento com Deus. Não tem nada melhor do que aproximar com Deus o nosso relacionamento. Nada pode se comparar a isso. Como fala aqui em Efésios, na carta do apóstolo Paulo para Efésios, a bênção veio para todos. Veio para os gentios e os judeus naquela época. Para os Efésios, está falando que os Efésios tinham gentios e também eles poderiam ser abençoados.
Como o pastor Marcos, é para o rico, é para o pobre, porque é uma bênção de Deus. É uma bênção que veio antes mesmo de nós existirmos, porque fomos escolhidos. Já começa a sermos escolhidos pelo nosso amado Pai Celestial. Esse já é um motivo enorme para agradecermos. Todo dia deveríamos acordar e falar, obrigado por me escolher, porque se estamos aqui, é graças a Ele. Nada acontece se não é vontade do Pai. E aqui, seguindo na carta de Efésios, fala de Jesus Cristo. Quanto que Jesus Cristo fez para cada um de nós. Ele mandou o seu próprio Filho para viver como homem e ser um espelho e mostrar qual que era o caminho. De uma forma didática, amorosa, né? Mudando também algo que a humanidade não tinha entendido corretamente o plano de Deus. Jesus veio, né, e corrigiu, falou, o plano de Deus é por aqui. Esse é o caminho que vocês devem seguir. Mas sabemos que somos fracos, pecadores, sozinhos não temos. E aí, Deus enviou o Espírito Santo. Acabamos de ouvir, o Espírito Santo possibilitou que Jesus pudesse ir aos mortos para salvar os mortos. O Espírito Santo pode tudo. Através do Espírito Santo podemos ser santificados. Deus quer nos santificar. Ele quer que nós tornamos a imagem de Cristo para que possamos estar preparados para viver a vida eterna junto com Ele. Não uma felicidade momentânea que a gente possa ter na terra, porque aconteceu algo muito bom, independente do que quer que seja, e nada nos é impedido. Mas nós não podemos confundir o material, o terreno e o momentâneo com o eterno. Não tem como comparar. O eterno é algo muito maior que não conseguimos sequer mensurar. Então, através do Espírito Santo, nós podemos ser santificados. Porque é o Espírito de Deus, Ele mostra o caminho, Ele fala como nós devemos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele irá nos guiar nos momentos difíceis. E ao guiar, ao nos santificar, ao fazermos a vontade dEle, a vontade de Jesus Cristo, começamos cada vez a nos afastar mais. Isso deve ter acontecido com muitos, quanto mais a vontade do nosso amado Pai fazemos, mais queremos fazer, melhor nós nos sentimos. Nós conseguimos sentir essa benção. Porque nós somos obedientes, nós entendemos. Mas Deus quer ajudar a todos. Ele ama todos os seus filhos, né? Como o pastor Marcos disse, não tem um filho preferido, esse filho eu gosto mais do que esse. Não existe. E o homem achar também que às vezes alguns problemas mundanos pode se comparar com a bênção espiritual, que Deus não gosta dele por causa disso, é a gente diminuir o tamanho do que Deus faz por cada um de nós. Talvez não conseguimos enxergar o tanto que Ele tem feito por nós. As bênçãos que nós buscamos, primeiramente, são as espirituais. É por isso que nós devemos estar na casa de Deus, e isso que irá nos levar a estar preparados para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, por ser um ofício divino de palavra, nós não vivenciaremos os atos da remissão dos pecados, do perdão dos pecados, nem a possibilidade de vivenciar a Santa Ceia, vivenciar o corpo e o sangue de Cristo. O que é importante nós aqui falarmos também, né? Nós não podemos vivenciar ou saborear somente uma bênção que Deus nos dá. Para que nós possamos nos aprofundar, é necessário que possamos vivenciar todas as bênçãos. E a bênção mais importante é o corpo e o sangue de Cristo. Mas isso só é possível vindo na igreja. Deus não nos abandona por não podermos vir na igreja, Ele nos dá a palavra. A palavra serve de conforto, de alerta, de ajuda, mas é necessário que nós venhamos à igreja. Quando falei ali um pouquinho daqueles primeiros de Moisés, ali, do povo que saiu do Egito, quando eles olharam lá embaixo, eles viram gigantes. E esses gigantes que lá estavam, amedrontaram eles, eles ficaram, nós não vamos conseguir. Vamos fazer outro caminho, vamos voltar para Israel lá, não vai dar certo.
Foi necessário que a fé de 2 homens, Josué e Calebe, incitasse a todos para que eles pudessem enxergar que eles poderiam vencer os gigantes. Quem são os gigantes hoje, no nosso tempo? Quem são os poderosos que às vezes nos tira a possibilidade de vir na igreja? Quem são aqueles poderosos que muitas vezes não permitem que nós possamos vivenciar o corpo e o sangue de Cristo? Olhem a importância de ouvir essa palavra de hoje de Efésios. Vivenciar essas bênçãos espirituais é algo que todos nós deveríamos fazer com grande alegria, deveria ser o anseio de nossas vidas. Eu convido a todos vocês para que juntos possamos nos unir na oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Por favor, permaneçam de pé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos por esta comunhão maravilhosa, comunhão possível através da transmissão deste ofício divino. Por essa tecnologia que hoje se faz presente, podemos também ter a certeza, Pai amado, do poder do Espírito Santo, que está em cada lar, que está em cada local, que estão ouvindo, que estão vendo esta palavra que o Senhor tem para nós, para este ofício divino. Agradecemos, Pai amado, por este amor, agradecemos, Pai amado, por todo este trabalho, por toda esta atenção que o Senhor tem por cada um de seus filhos. Amado Deus, pedimos a Ti, permita-nos que possamos continuar, Pai amado, reconhecendo estas bênçãos divinas, que possamos, Pai amado, ter um coração desejoso de gratidão, de agradecimento por todas estas bênçãos divinas. Faça-nos crescer a cada dia em Cristo Jesus, que a cada dia possamos reconhecer a bênção espiritual que o Senhor coloca para cada um de nós e o propósito dessas bênçãos espirituais, para que nós possamos, Pai amado, crescer, para que nós possamos buscar que a nossa imagem chegue cada vez mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que não é fácil, sabemos que é muito difícil para nós, seres humanos, mas reconhecemos que através do ativar do Espírito Santo, quando estamos na igreja, recebemos o perdão dos pecados. E a cada perdão dos pecados que recebemos nas congregações, nos dá a possibilidade novamente de buscarmos esta perfeição. Permita-nos, Pai amado, reconhecer esta atividade do Espírito Santo nos dias de hoje. Pai, queremos neste momento também pedir a Ti, coloque a sua mão de bênção sobre cada lar, Pai amado, sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Permita que os anjos, Pai amado, possam acompanhar a todos os nossos irmãos ao redor de todo o mundo. Abençoe, Pai amado, aqueles nossos irmãos que vivem em situações de profunda dor. Muitos sofrem neste mundo, muitos estão completamente distantes de Ti. Muitos, Pai amado, vivem situações materiais de profundo sofrimento. Muitos estão sendo arrancados neste momento através de violência, por diversas situações. Muitos partem para outra margem sem entender, Pai amado, sem reconhecer essas bênçãos espirituais, sem vivenciar este reconhecimento, esta gratidão no coração. Ajude-nos, Pai amado, dê-nos a sabedoria necessária, permita que o Espírito Santo, Pai amado, ative dentro de nós, para que possamos, através do ensinamento, da luz do Espírito Santo, elevar nas nossas orações, pedir a Deus, para que possa também, Pai amado, colocar uma possibilidade, que estas almas que estão da outra margem, também possam reconhecer a Deus. Permita que o nosso amor possa ser sentido aqui também para com os nossos irmãos que estão afastados da igreja. Aqueles, Pai amado, que não vêm com certa frequência. Permita-nos, Pai amado, com todo o nosso amor, com toda a nossa alegria, com todo o nosso reconhecimento, com todo o nosso crescimento em Cristo, levar a alegria para estes também,
para que estes também saibam, o Senhor os ama. Você recebe as mesmas bênçãos espirituais, você é rico espiritualmente. Use esta herança, saboreie esta herança, anseie por vivenciar tudo isto na vida eterna. Tudo isso, Pai amado, nós te rogamos, por encargo do meu enviador, o apóstolo, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a íntima e estreita comunhão com o Espírito Santo, sejam e permaneçam com todos vós para sempre. Amém. Desejo para todos vocês um abençoado domingo, uma boa semana e até o próximo ofício divino. Até sempre. Se o coro tem mais um hino, por favor.